Tá gravando? Tá gravando. Boa tarde, professor. Então aqui a gente vai fazer o vídeo aqui para dar uma mostrada aqui em como que tá o Colab, né, o funcionamento dele. Então o dataset, primeiramente, ele é um dataset que faz o registro de... É uma pesquisa que registrou ao longo de alguns anos a temperatura média diária de grandes cidades no mundo todo, né? Para fazer estudos de aquecimento global, esse tipo de coisa, né? Para ver esse tipo de informação. Aqui a gente está fazendo a importação do projeto, né? Do arquivo e criando aqui os dados, né? As três primeiras perguntas: quais são os atributos? Qual o significado? Temperatura está em qual unidade? E a 3, como que a gente pode categorizar cada atributo? Foi feita junto, tá? Que está a resposta das três primeiras perguntas, né? O primeiro atributo que a gente tem é region, né? Que é o continente ou a região geográfica que foi feita a medida. Ela é uma variável qualitativa nominal, né? Country, que é o país da região que foi feita a medida, é uma variável qualitativa nominal também. State é o estado ou província daquele país, também qualitativa nominal. City é a cidade daquele estado, também qualitativa nominal. Aí agora a gente tem a month, que é o mês em que foi feita a medida, ela é uma variável qualitativa ordinal. Day, que é o dia da medida, também é qualitativa ordinal. O year, que é o ano, também qualitativa ordinal. E a gente tem por fim a variável AVG temperature, que é average, né? Que é a temperatura média daquele dia, naquele lugar. E ela é uma temperatura média, ela está em Fahrenheit, no dia local da medida, e é importante ressaltar que é usado o valor menos 99 quando o valor estava indisponível, por algum motivo, o valor não estava certo, eles usam menos 99 para indicar que esse valor está errado. Tá? E ela é uma variável quantitativa contínua. Certo? Aqui a 4 pergunta qual a quantidade de instâncias, né? Para fazer isso, eu pedi para mostrar os dados pela variável AVG Temperature. Ele mostra os 5 primeiros e os 5 últimos. Ele mostra os 5 últimos sendo 17.000 ou 174.243, né? Aí, como começa no zero, só soma mais um, né? Aqui também você podia olhar o length, né? Se quisesse. Então, são 174.244 instâncias ou registros. Na 5, para demonstrar um exemplo de variável qualitativa nominal, eu vou usar a variável region e eu pedi para mostrar ela ordenada, né? Nesse caso ele ordena por ordem alfabética. Então ele mostra aqui as regiões que estão cadastradas lá. Na 6 ele está pedindo para demonstrar um exemplo de variável qualitativa original. Aqui eu estou usando a variável month, né? Que são os meses. Eu pedi para ordenar também, então ele ordena os meses na ordem que a gente conhece, né? De 1 a 12. A 7 pede para mostrar a variável average temperature, ela se perguntando se ela é quantitativa. Já estou respondendo aqui, ela é uma variável quantitativa contínua. E aqui está mostrando ela. Certo? Eu usei o mesmo comando lá de cima e ele já mostra ela aqui, né? Lembrando aqui que hoje tem a questão do menos 99, né? Que o menos 99 são valores inválidos. Então eu fiz um filtro que passa uma query que elimina os valores menos 99. Ele ignora os valores menos 99, que é a variável fdados. A partir de agora, para tudo que precisar de mais de informação mais precisa, eu estou usando o fdados para não dar problema. Aqui eu estou mostrando a fdados, né? Corrigida. E aqui eu também, já ainda mostrando a variável fdados, ela mostra do menor valor até o maior valor. Então a menor temperatura é menos 41,6 graus Fahrenheit e a maior é 109,9. Né, que dá aproximadamente 40 graus Celsius e 43 mais ou menos graus Celsius, menos 40 graus Celsius e 43 graus Celsius, respectivamente. Na 8 é para criar um histograma e observando o histograma para ver qual é a temperatura mais frequente e qual é a quantidade aproximada de registros para quando a temperatura é 50 graus. Aqui está fazendo a importação do NumPy. Aqui eu usei a mesma coisa do primeiro Colab, né, do Colab que a gente fez, que é feito em aula. Eu fiz aquela conta para descobrir o K, né, que é a quantidade ideal aí, né, de frequências. E aí, usando a Seaborn, eu plotei esse gráfico primeiramente, que é um gráfico de frequências, só que ele é de frequências em relação às porcentagens, então ele mostra as porcentagens aqui. O segundo gráfico que eu fiz usando a própria Pandas, né, ele
plota baseado na quantidade, aí dá para responder as perguntas. Então, a temperatura mais comum, olhando o gráfico, tá aqui no 80, não é bem o 80, né? Se a gente considerar que aqui é o 70, mais ou menos, aqui seria o 75, então mais ou menos entre 75 e 85, aproximadamente 80 graus Fahrenheit é a temperatura mais comum. E a quantidade de registros da temperatura de 50 Fahrenheit tá mais ou menos aqui no 50. Tá mais ou menos aqui, né? Entre 40 e 60. E se a gente subir, a gente vê que ela fica no meio termo entre essa barra aqui e essa aqui. Essa daqui, ela tá entre 15 e 20 mil. Eu chutei que seja aí entre uns 17 mil. E essa daqui, que tá entre 20 e 25, seja aí uns 23 mil registros, né? Ou 24. Então a quantidade de registros dela está aproximadamente entre 17 mil e 23 mil registros. A 9 pede para agrupar e demonstrar a variável de temperatura por mês. Né? Aqui eu passei a F-dados agrupando a temperatura por mês, né? O group by faz esse agrupamento, e chamando a média, tá? Que é a maneira mais fácil de mostrar. Então ele mostra a média para cada mês, né, de temperatura, como se fosse uma média global. Né? Na 10 é para comparar a média móvel e mediana da temperatura e pergunta qual simetria elas caracterizam, né? Aqui eu criei uma variável para cada uma, média da temperatura deu 60 mais ou menos, 60,4. A mediana dá mais ou menos 63,4, a moda dá mais ou menos 80,8. Né? E a média é menor que a mediana, que por sua vez é menor que a moda. Isso caracteriza uma assimetria à esquerda, que é basicamente esse desenho que forma o gráfico aqui, né? É uma assimetria à esquerda. Na 11, é para pedir para fazer um box plot da temperatura, né? E ele pergunta mais ou menos quando que começam os outliers, né? Os valores que estão meio fora da casinha, como se fosse isso, né? E eles começam mais ou menos aqui, ó, quando vai se aproximando de zero. A gente vai começar a apresentar os outliers. Se a gente dividir aqui seria o 10, aqui seria mais ou menos o 5, né? Meio aqui perto de 1 no 4. Então, quando eles ficam próximos de 0 Fahrenheit, a gente começa a apresentar os outliers. Né? Na 12, qual que é a variância e o desvio padrão? E qual que é o significado de cada uma? A variância, né, eu chamei a função var, ela dá 363. A variância ela vai indicar uma tendência dos valores estarem longe da média. Né? Se for um valor pequeno, quer dizer que eles, em geral, não estão muito longe da média. Se for um valor muito alto de variância, quer dizer que eles estão muito longe da média. Né? E, de fato, né, é isso que a gente tem. Né? A média deu mais ou menos 60, né? Os valores estão bem longe. Muitos valores estão bem longe da média. Né? Da 363. O desvio padrão dá 19, né, que é basicamente tirar a raiz quadrada da variância. O desvio padrão ele corrige o problema da variância, porque a variância não serve para a gente ver. De fato, ela fala que tem uma tendência de variar, mas ela não diz certinho quanto que varia geralmente. O desvio padrão resolve esse problema e dá mais ou menos 19. Isso quer dizer que a média ela varia mais ou menos, né, as temperaturas variam em relação à média mais ou menos em 19 graus, ou seja, 19 graus para cima ou para baixo. Né? E é fácil de ver isso no gráfico também. Né? Se a gente tem 60, né, a gente joga 19 para o lado, a gente chega mais ou menos aqui nesse ponto, 19 para cá, os valores que estão fora já começam a dar não serem tão comuns, né? Então a variância está mais ou menos aí. Então, esse é o Colab. Foi dessa forma que eu fiz ele. E é isso. Muito obrigado.